5. Os 8 remédios naturais: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. CBV 127. Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas só existe um aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Ar puro e água, asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus são remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque seu débil emprego requer trabalho que o povo não aprecia. Ar puro, exercício, água pura e morada limpa e aprazível acham-se ao alcance de todos. Com apenas pouca despesa, as drogas, porém, são dispendiosas, tanto no gasto do dinheiro como no efeito produzido no organismo. CS 323. Ar puro, luz solar. Ar, a preciosa dádiva do céu, que todos podem ter, beneficiar-vos-á com sua revigorante influência, caso lhe não recuseis a penetração. Dar-lhe as boas-vindas, tende-lhe afeição, e ele se revelará um precioso calmante dos nervos. O ar deve estar em constante circulação para manter-se puro. O efeito do ar puro e fresco é fazer com que o sangue circule de maneira saudável através do organismo. Ele refresca o corpo e tende a comunicar-lhe força e saúde, ao mesmo tempo que sua influência é claramente sentida sobre a mente, comunicando uma espécie de calma serenidade. Desperta o apetite, torna mais perfeita a digestão dos alimentos e conduz a sono saudável e tranquilo. Testemunhos, volume 1, página 702. Muitos foram ensinados desde a infância a crer que o ar noturno é possivelmente prejudicial à saúde e, por conseguinte, deve ser excluído de seus quartos. Para prejuízo próprio, fecham eles as janelas e portas de seus dormitórios, a fim de proteger-se do ar noturno, o qual dizem é muito perigoso para a saúde. Nisto estão enganados. No frescor do anoitecer, talvez seja necessário proteger-se do frio com agasalhos extras, mas devem proporcionar ar aos seus pulmões. Muitos estão sofrendo enfermidades por recusarem receber em seus quartos o puro ar noturno. O ar livre e puro do céu é uma das mais ricas bênçãos das quais podemos desfrutar. Testemunhos, volume 2, páginas 527 e 528. Os quartos que não são expostos à luz e ao ar tornam-se abafados. As camas e seus objetos acumulam umidade e a atmosfera desses quartos torna-se venenosa, por não ter sido renovada pela luz e o ar. De modo especial, os dormitórios devem ser bem ventilados e sua atmosfera tornada saudável pela luz e o ar. As persianas devem ser mantidas suspensas por várias horas todos os dias, e as cortinas afastadas e os quartos completamente arejados. Coisa alguma deve permanecer, mesmo que seja por pouco tempo, que impeça a purificação da atmosfera. Os dormitórios devem ser amplos e dispostos de forma
a permitir a circulação do ar pelo seu interior dia e noite. Aqueles que têm omitido o ar dos seus quartos de dormir devem começar a modificar o seu procedimento imediatamente. Devem permitir a entrada do ar por etapa e aumentar a sua circulação o quanto possam suportá-lo, tanto no inverno como no verão, sem nenhum perigo de se resfriarem. A fim de que possam manter-se sadios, devem os pulmões ter ar puro. Aqueles que não tiverem ar puro a circular-lhes pelo quarto à noite, em geral despertam sentindo-se cansados e febris, e desconhecem a causa. Foi o ar vital, que todo o organismo exigiu, mas que não obteve. Ao despertarem pela manhã, a maioria das pessoas seriam beneficiadas friccionando-se com uma esponja ou, se preferirem, com a mão, usando apenas uma bacia com água. Isso removerá as impurezas da pele. Depois, as roupas de cama devem ser removidas peça por peça e expostas ao ar. As janelas devem ser abertas, presas às cortinas, e deve-se permitir o ar circular livremente por várias horas, se não o dia todo, pelos dormitórios. Dessa forma, a cama e as roupas serão completamente arejadas e as impurezas serão removidas do quarto. Árvores sombrias e arbustos muito perto e densos em volta da casa são prejudiciais à saúde, pois impedem a livre circulação do ar e interceptam os raios solares. Em consequência, a umidade se acumula na casa, especialmente na estação chuvosa. Os dormitórios tornam-se úmidos e aqueles que os ocupam são perturbados com reumatismo, nevralgia e enfermidades do pulmão, os quais em geral findam em tuberculose. As numerosas árvores frondosas deixam cair grande quantidade de folhas, as quais, se não forem removidas imediatamente, decompõem-se e envenenam a atmosfera. Um belo jardim com árvores e arbustos e uma distância apropriada da casa traz uma feliz e agradável influência sobre a família, e, se bem cuidado, não trará nenhum prejuízo à saúde. As moradias devem, na medida do possível, ser construídas em terreno elevado e seco. Se uma casa é construída onde as águas se lhe param ao redor, permanecendo por algum tempo e em seguida escoando-se até terminar, desprendem-se os venenos e o resultado será febre, malária, garganta inflamada, enfermidades pulmonares e outras doenças. CS 57, 59. Sob hipótese alguma, deve-se privar os doentes de um completo suprimento de ar fresco, em condições atmosféricas agradáveis. Seus dormitórios nem sempre poderão ser construídos de maneira a permitirem que as janelas ou portas sejam abertas sem atraírem a corrente de ar diretamente sobre eles, expondo-os assim a apanharem resfriado. Em tais casos, as janelas e portas devem ser abertas em um aposento contíguo, permitindo assim que o ar fresco penetre no quarto ocupado pelo doente. O ar fresco proporcionará muito maior benefício às pessoas enfermas do que medicamentos, e é muito mais necessário a elas do que o seu alimento. Elas passarão melhor e se recuperarão mais depressa quando privadas de alimento do que quando privadas de ar. Muitos doentes têm sido confinados por semanas e até meses em quartos fechados, sem contato com a luz
e o puro e refrigerante ar exterior, como se o ar fosse um inimigo mortal, quando este é exatamente o remédio de que se necessita para torná-los curado. Esses remédios valiosos que o céu providenciou, sem dinheiro e sem preço, foram postos de lado, e não somente considerados inúteis, mas até como inimigos perigosos, enquanto venenos, prescritos por médicos, foram tomados com cega confiança. Milhares têm perecido por falta de água e ar puro para que pudessem continuar vivos, e milhares de sofredores que constituem um fardo para si mesmos e para outros, pensam que sua vida dependa da ingestão de remédios dos médicos. Estão constantemente precavendo-se contra o ar e a evitar o uso de água. Necessitam eles dessas bênçãos a fim de que possam tornar-se bons. Se eles fossem esclarecidos e deixassem os remédios de lado, e se acostumassem ao exercício ao ar livre e à entrada de ar em suas casas, no verão e no inverno, e usassem água pura para beber e banhar-se, sentir-se-iam relativamente melhores e mais felizes, em lugar de levarem a uma existência deplorável. CS 55-56. Para possuir bom sangue, é preciso respirar bem. Plena e profunda inspiração de ar puro, que encha os pulmões de oxigênio, purifica o sangue. Isso comunica ao mesmo uma cor viva, enviando-o qual corrente vitalizadora a todas as partes do corpo. Uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite e melhora a digestão, o que conduz a um sono profundo e restaurador. Deve-se conceder aos pulmões a maior liberdade possível. Sua capacidade se desenvolve para liberdade de ação. Diminui se eles são constrangidos e comprimidos. Daí os maus efeitos do hábito tão comum, especialmente em trabalhos sedentários, de ficar todo dobrado sobre a tarefa em mão. Nessa postura, é impossível respirar profundamente. A respiração superficial torna-se em breve um hábito, e os pulmões perdem a capacidade de expansão. Idêntico efeito é produzido por qualquer constrição. Não se proporciona assim espaço suficiente à parte inferior do peito. Os músculos abdominais, destinados a auxiliar na respiração, não desempenham plenamente seu papel e os pulmões são restringidos em sua ação. Assim, é recebida uma deficiente provisão de oxigênio. O sangue move-se lentamente. Os resíduos, matéria venenosa, que devia ser expelida nas exalações dos pulmões, são retidos e o sangue se torna impuro. Não somente os pulmões, mas o estômago, o fígado e o cérebro são afetados. A pele torna-se pálida, é retardada a digestão, o coração fica deprimido, o cérebro nublado, confusos os pensamentos, baixam sombras sobre o espírito, todo o organismo se torna deprimido e inativo, e especialmente suscetível à doença. Os pulmões estão de contínuo expelindo impurezas e necessitam ser constantemente abastecidos de ar puro. O ar contaminado não proporciona a necessária provisão de oxigênio, e o sangue passa ao cérebro e aos outros órgãos sem o elemento vitalizador. Daí a necessidade de perfeita ventilação. Viver em aposentos fechados, mal arejados, onde o ar é sem vida e viciado, enfraquece todo o organismo. Este se torna particularmente sensível à influência do frio, e uma leve exposição leva à doença.
É o viver muito fechadas dentro de casa que faz muitas mulheres pálidas e fracas. Respiram o mesmo ar repetidamente, até que ele se carrega de venenosos elementos expelidos pelos pulmões e os poros, e assim as impurezas são novamente levadas ao sangue. Ventilação e luz solar. Na construção de edifícios, seja para fins públicos, seja para morada, devia-se tomar cuidado de providenciar quanto à boa ventilação e abundância de luz. As igrejas e salas de aula são muitas vezes deficientes a esse respeito. A negligência da ventilação apropriada é responsável por muita morosidade e sonolência, que destrói o efeito de muitos sermões e torna fatigante e ineficaz o trabalho do professor. O quanto possível, os prédios destinados a servir de morada devem ser situados em terreno alto e enxuto. Isso garantirá um lugar seco, prevenindo o perigo de doenças contraídas pela umidade e a podridão. Esse assunto é com demasiada frequência considerado muito levemente. Saúde frágil, doenças sérias e muitas mortes são o resultado da umidade e da podridão de lugares baixos e com deficiente escoamento. Na construção de casas, é de especial importância assegurar perfeita ventilação e abundância de sol. Haja uma corrente de ar e quantidade de luz em cada aposento da casa. Os quartos de dormir devem ser colocados de maneira a terem ampla circulação de ar noite e dia. Nenhum aposento é apropriado para servir de dormitório, a menos que possa ser completamente aberto todos os dias ao ar e ao sol. Em muitos países, os quartos de dormir precisam ser aparelhados com aquecimento para que fiquem completamente aquecidos e secos no tempo frio ou úmido. O quarto dos hóspedes deve merecer cuidados iguais aos que se destinam ao uso constante. Como os demais dormitórios, deve receber ar e sol e ser aparelhado com meios de aquecimento a fim de secar a umidade que geralmente se acumula num aposento que não é sempre usado. Quem quer que durma num quarto não banhado por sol ou ocupe uma cama que não seja bem seca e arejada, o faz com risco da saúde e muitas vezes da própria vida. Ao construir sua casa, muitos tomam cuidadosas providências quanto às plantas e flores. A estufa ou a janela dedicada às mesmas é quente e ensolarada, pois sem calor, ar e sol, as plantas não poderiam existir e florescer. Se essas condições são necessárias à vida das plantas, quanto mais necessárias são a nossa saúde e a de nossa família e hóspedes. CBV 272 a 275. Devem prover-se de alimento simples e saudável, das melhores frutas e cereais, pondo à mesa à sombra de alguma árvore ou sob a abóboda celeste. A viagem, o exercício e o panorama despertarão o apetite e poderão desfrutar de uma refeição que causaria inveja aos próprios reis. Nessas ocasiões, pais e filhos devem sentir-se livres dos cuidados, do trabalho e de toda a preocupação. Os pais devem sentir-se pequenos com seus filhos, tornando-lhes tudo tão agradável quanto possível. Seja o dia todo um contínuo recreio. O exercício ao ar livre, para aqueles cujo trabalho é dentro de casa e sedentário, lhes beneficiará a saúde. Todos os que podem devem sentir o dever de seguir este procedimento. Nada se perderá, mas ganhar-se-á muito. Tornarão as suas ocupações com nova vida
e novo ânimo para empreender de novo sua tarefa com mais zelo e estarão melhor preparados para resistir à enfermidade. Testemunhos, volume 1, páginas 514 e 515. Se quereis que vossas casas sejam agradáveis e convidativas, tornai-as resplendentes com ar e luz solar. Removei vossas espessas cortinas, abri as janelas, suspendei as persianas e fruí a rica luz do sol, ainda que seja à custa das cores de vossos tapetes. A preciosa luz solar poderá fazer descorar os vossos tapetes. Ela, porém, dará uma cor saudável às faces de vossos filhos. Se tiverdes a presença de Deus e possuirdes coração cheio de zelo e amor, uma casa humilde, na qual haja ar e brilhe a luz do sol, e animada por altruísta hospitalidade, será para a vossa família e para o cansado viajante um céu na terra. Testemunhos, volume 2, página 527. CS 196. Exercício físico. Outra bênção preciosa é o exercício apropriado. Há muitos indolentes e inativos que são avessos a trabalho físico ou exercício, porque este os fadiga. Que mal há em se fatigarem? A razão de se cansarem é que não revigoram seus músculos pelo exercício e por isso se ressentem ao mínimo esforço. Mulheres e moças enfermas sentem-se mais satisfeitas por ocuparem-se com trabalhos leves, como fazer crochê, bordar ou fazer renda, do que empenhar-se em atividade física. Se os doentes desejam recobrar a saúde, não devem eles deixar de fazer exercício físico, pois, do contrário, aumentarão a fraqueza muscular e a debilidade geral. Atai um braço e o deixai permanecer sem uso, mesmo que seja por poucas semanas. Depois o soltai de suas ligaduras, e notareis que se acha mais fraco do que o que mantivestes em uso moderado durante o mesmo período. A inatividade produz o mesmo efeito sobre todo o sistema muscular. O sangue não é tão capaz de expelir as impurezas como seria se a circulação ativa fosse produzida pelo exercício. Quando a temperatura permitir, todos os que puderem devem andar ao ar livre cada dia, tanto no verão como no inverno. Mas a roupa deve ser apropriada para o exercício e os pés devem estar bem protegidos. Uma caminhada, ainda que seja no inverno, será mais benéfica à saúde do que todos os remédios que os médicos possam prescrever. Para os que podem fazê-lo, o andar a pé é preferível a andar de condução. Os músculos e veias tornam-se mais capacitados a desempenhar seu trabalho. Haverá aumento de vitalidade tão necessária à saúde. Os pulmões realizarão a atividade indispensável, pois é impossível sair ao ar revigorante de uma manhã de inverno sem encher os pulmões. As riquezas e a ociosidade são tidas por alguns como bênção genuínas, mas quando algumas pessoas adquirem fortuna ou herdam inesperadamente, seus hábitos ativos são interrompidos. Seu tempo não é utilizado, vivem ociosamente e sua utilidade parece chegar a um fim. Tornam-se inquietas, ansiosas e infelizes e sua vida logo se encerra. Aqueles que estão sempre ocupados e vão alegremente ao desempenho de suas tarefas diárias são os mais felizes e vigorosos. O repouso e a tranquilidade da noite traz ao seu corpo cansado repouso ininterrupto. O exercício auxiliará o trabalho da digestão.
Andar ao ar livre após a refeição, conservando a cabeça erguida, pondo os ombros para trás e exercitando-se moderadamente, será de grande benefício. A mente se desprenderá de si mesmo para as belezas da natureza. Quanto menos a atenção é atraída para o estômago após a refeição, tanto melhor. Se estiverdes em constante temor de que o vosso alimento vos prejudique, certamente o fará. Esquecei-vos de vós mesmos e pensai em alguma coisa alegre. CS 52-53. Exercício vigoroso, embora não violento, ao ar livre, com o espírito alegre, estimulará a circulação, dando à pele um rubor salutar e enviando o sangue, vitalizado pelo ar puro, às extremidades. O estômago doente encontrará alívio por meio do exercício. Os médicos frequentemente aconselham os enfermos a visitarem países estrangeiros, a irem a estâncias hidrominerais ou viajarem pelo oceano, a fim de reaver a saúde, quando em 9 de cada 10 casos recobrariam a saúde e poupariam tempo e dinheiro se eles se alimentassem com temperança e se empenhassem em exercícios saudáveis com espírito alegre. Exercício e livre e abundante uso de ar e luz solar. Bênçãos que o céu gratuitamente tem dado a todos nós. Darão vida e força ao enfermo debilitado. Aqueles que deixam de fazer uso de seus membros cada dia perceberão um enfraquecimento ao procurarem exercitar-se. As veias e músculos não estarão em condições de desempenhar o seu trabalho e conservar todo o organismo em atividade sadia, cada órgão do corpo fazendo sua parte. Os membros serão fortalecidos pelo uso. O exercício moderado cada dia comunicará energia aos músculos, os quais, sem exercício, se tornam flácidos e debilitados. Por meio de exercício ativo ao ar livre, todos os dias, o fígado, os rins e os pulmões também serão fortalecidos para desempenharem sua obra. Trazei em vosso auxílio o poder da vontade, o que resistirá o resfriado e comunicará energia ao sistema nervoso. Em pouco tempo, notareis de tal maneira os resultados benéficos do exercício e do ar puro que não mais desejareis viver sem essas bênçãos. Vossos pulmões, privados de ar, seriam semelhantes a uma pessoa faminta, com falta de alimento. Na verdade, podemos viver mais tempo sem alimento do que sem ar. O alimento provido por Deus para os pulmões. Por conseguinte, não o considereis como um inimigo, mas como uma preciosa bênção divina. Testemunhos, volume 2, páginas 528 e 533. CS 54. Repouso. Alguns se tornam doentes por causa do excesso de trabalho. Para esses, o descanso, a libertação do cuidado e um regime reduzido são essenciais à restauração da saúde. Ciência do Bom Viver, página 236. Algo muito importante é não comermos antes de dormir. Isto se torna o estômago pesado, tendo um trabalho demorado e interferindo na qualidade do sono. Dormir antes da meia-noite seria o ideal e também temos o sábado como descanso semanal. Existe por todos os lados intemperança no comer e no beber. Intemperança no trabalho, intemperança em quase todas as coisas. Os que fazem grande esforço para realizar justamente tanto trabalho em determinado tempo e continuam a trabalhar quando seu juízo lhe diz que deviam descansar, jamais lucram. Estão vivendo de capital emprestado,
estão gastando a energia vital de que necessitarão num tempo futuro. E quando a energia que tão indiferentemente usaram é exigida, fracassam por esta lhes faltar. Foi-se a força física, as faculdades mentais falham. Percebem que se depararam com uma perda, mas não sabem qual. Seu tempo de necessidade chegou, mas os seus recursos físicos estão esgotados. Todo aquele que viola as leis da saúde deve, a qualquer tempo, sofrer em maior ou menor escala. Deus nos proveu da energia indispensável, a qual deve ser utilizada em diferentes períodos de nossa vida. Se negligentemente esgotarmos essas forças pela contínua sobrecarga, teremos sofrido perdas em algum tempo. Nossa utilidade será diminuída, quando não destruída a nossa própria vida. Como regra, o trabalho do dia não deve ser prolongado noite adentro. Se todas as horas do dia forem bem aproveitadas, o trabalho que se estende pela noite é demasiado extra, e o organismo sobrecarregado sofrerá com o fardo a ele imposto. Foi-me mostrado que os que isso fazem perdem às vezes muito mais do que ganham, pois suas energias são esgotadas e eles trabalham sob provocação nervosa. Talvez não percebam qualquer dano imediato, mas com certeza estão abalando sua constituição. CS 99. Para os que estão mentalmente fatigados e nervosos devido ao trabalho contínuo e restrita à limitação de ambiente, uma visita ao campo, onde podem viver uma vida simples, livre de cuidado, pondo-se em íntimo contato com as coisas da natureza, será muito salutar. Vagar pelos campos e matas, apanhando flores, escutando os cânticos dos pássaros, fará por seu restabelecimento incomparavelmente mais que qualquer outro meio. CBV 236-237. Os que se acham esgotados em virtude de trabalho mental devem repousar dos pensamentos fatigantes, mas não devem ser levados a crer que seja perigoso usar de algum modo as faculdades mentais. Muitos são inclinados a considerar seu estado pior do que na realidade é. Esse estado de espírito não é favorável à cura e não deve ser animado. Pastores, professores, alunos e outros obreiros intelectuais sofrem frequentemente doenças provenientes de pesado esforço mental, não atenuado pelo exercício físico. O que essas pessoas precisam é de uma vida mais ativa, hábitos de estrita temperança no viver, ao lado do conveniente exercício, assegurariam vigor tanto físico como mental, dando capacidade de resistência a todos os obreiros que trabalham com o cérebro. Os que sobrecarregam suas forças físicas não devem ser animados a abandonar inteiramente o trabalho manual, mas o trabalho físico, para produzir os melhores resultados, deve ser sistemático e aprazível. O exercício ao ar livre é o melhor. Deve ser arranjado de maneira a revigorar pelo uso os órgãos que se têm enfraquecido. Convém que o coração esteja posto nisso. O trabalho manual nunca deveria degenerar em esforço excessivo. Quando os inválidos nada têm em que ocupar o tempo e a atenção, seus pensamentos se concentram em si mesmos e tornam-se mórbidos e irritáveis. Muitas vezes se preocupam com o mal que sentem, a ponto de se julgarem muito pior do que na realidade estão, e inteiramente incapazes de fazer qualquer coisa. Em todos esses casos, o bem orientado exercício físico se demonstraria eficaz remédio. Em alguns casos, ele é indispensável à restauração da saúde. A vontade acompanha o trabalho das mãos, e o que esses inválidos precisam é do despertamento da vontade.
Quando esta se encontra adormecida, a imaginação torna-se anormal e é impossível resistir à doença. A inatividade é a maior desgraça que poderia sobrevir à maioria desses enfermos. A ocupação leve em trabalho útil, ao passo que não sobrecarrega a mente e o corpo, tem uma benéfica influência sobre ambos. Fortalece os músculos, promove melhor circulação, ao mesmo tempo que dá ao inválido a satisfação de saber que não é inteiramente inútil neste atarefado mundo. Talvez não seja capaz de fazer senão pouco a princípio, mas em breve verificará que suas forças aumentam e pode proporcionalmente aumentar a quantidade de trabalho. O exercício é salutar aos dispépticos, pois fortalece os órgãos da digestão. Empenhar-se em difícil estudo ou exercício físico violento imediatamente depois de comer impede o trabalho digestivo. Mas um pequeno passeio depois da refeição, com a cabeça erguida e os ombros para trás, é de grande benefício. Não obstante tudo quanto se diz e escreve sobre sua importância, existem ainda muitos que negligenciam o exercício físico. Muitos se tornam corpulentos porque o organismo está carregado. Outros ficam magros e fracos por terem exaustas as forças vitais em dar conta de um excesso de comida. O fígado é sobrecarregado em seu esforço de limpar o sangue das impurezas, dando em resultado a doença. Aqueles cujos hábitos são sedentários devem, quando o tempo permitir, fazer exercício ao ar livre todos os dias, de verão e de inverno. Caminhar é preferível e andar a cavalo ou de carro, pois movimenta mais músculos. Os pulmões são forçados a uma ação benéfica, uma vez que é impossível andar em passo rápido sem os dilatar. Tal exercício seria, em muitos casos, melhor para a saúde do que drogas. Os médicos aconselham muitas vezes seus clientes a fazer uma viagem marítima, a ir a alguma estação de águas ou visitar diversos lugares em busca de mudança de ares. Quando, na maioria dos casos, se eles comessem moderadamente e fizessem animado e saudável exercício, recuperariam a saúde, economizando tempo e dinheiro. CBV 238 a 240. Uso da água. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede do homem e animais. Bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. A aplicação externa da água é um dos mais fáceis e mais satisfatórios meios de regular a circulação do sangue. Um banho frio ou fresco é excelente tônico. O banho quente abre os poros, auxiliando assim na eliminação das impurezas. Tanto os banhos quentes como os neutros acalmam os nervos e equilibram a circulação. Muitos há, porém, que nunca aprenderam por experiência os benéficos efeitos do devido uso da água. Têm medo dela. Os tratamentos hidroterápicos não são apreciados como deviam ser, e aplicá-los bem requer trabalho que muitos não estão dispostos a realizar. Mas ninguém se devia sentir desculpado de ignorância ou indiferença neste assunto. Há muitas maneiras pelas quais a água pode ser aplicada para aliviar o sofrimento e combater a doença. Todos devem se tornar entendidos no emprego da mesma, nos simples tratamentos domésticos. As mães, especialmente, devem saber tratar de sua família, tanto na saúde como na enfermidade. CBV 237.
Quando uma doença grave penetra numa família, há grande necessidade de cada um dos membros dar estrita atenção ao asseio pessoal e ao regime alimentar para se conservarem em estado sadio e, assim fazendo, se fortalecerem contra a doença. É também de suma importância que o quarto do doente, desde o princípio, tenha ventilação adequada. Isto será benéfico para o doente e grandemente necessário para conservar sãos os que são obrigados a permanecer bastante tempo no quarto. Grande quantidade de sofrimento poder-se-ia poupar se todos trabalhassem para evitar a doença, obedecendo estritamente às leis da saúde. Estritos hábitos de asseio devem ser observados. Muitos, enquanto se acham bem, não se dão ao trabalho de manter-se com saúde, negligenciam o asseio pessoal e não são cuidadosos em manter limpa a sua roupa. Impurezas são constante e imperceptivelmente saindo do corpo, pelos poros, e se a superfície da pele não for conservada em estado sadio, o organismo se sobrecarrega com substâncias impuras. Se a roupa usada não é lavada frequentemente e muitas vezes arejada, torna-se imunda com as impurezas que são expelidas do corpo pela perspiração sensível e insensível. E se a roupa usada não é limpa frequentemente dessas impurezas, os poros da pele reabsorvem a matéria gasta e expelida. As impurezas do corpo, se não se permitir que saiam, são devolvidas ao sangue e impostas aos órgãos internos. A natureza, para aliviar-se das impurezas tóxicas, faz um esforço para livrar o organismo, esforço que produz febres e que se denomina doença. CS 61. O escrupuloso asseio é indispensável tanto à saúde física como à mental. Impurezas são constantemente expelidas do corpo por meio da pele. Seus milhões de poros logo ficam obstruídos, a menos que se mantenham limpos mediante banhos frequentes, e as impurezas que deviam sair pela pele se tornam mais uma sobrecarga aos outros órgãos eliminadores. Muitas pessoas tirariam proveito de um banho frio ou tépido cada dia, pela manhã ou à noite, em vez de tornar mais sujeito a resfriados. Um banho devidamente tomado fortalece contra os mesmos, porque melhora a circulação. O sangue é levado à superfície, conseguindo-se que ele aflua mais fácil e regularmente às várias partes do organismo. A mente e o corpo são igualmente revigorados. Os músculos tornam-se mais flexíveis, mais vivos o intelecto. O banho é um calmante dos nervos. Ajuda os intestinos, o estômago e o fígado, dando saúde e energia a cada um, o que promove a digestão. Também é importante que a roupa esteja sempre limpa. O vestuário usado absorve os resíduos expelidos pelos poros, não sendo frequentemente mudado e lavado, serão as impurezas reabsorvidas. CBV 276. Abstinência. Sob a denominação de estimulantes e narcóticos, se acha classificada grande variedade de artigos que, embora usados como comida ou bebida, irritam ao estômago, envenenam o sangue e instigam os nervos. Seu uso é um positivo mal. Muitos procuram a incitação dos estimulantes porque, no momento, são aprazíveis os resultados. Há sempre, porém, uma reação. O uso de estimulantes não naturais tende sempre ao excesso, sendo agente ativo em promover a degeneração e a ruína.
Ciência do Bom Viver, página 325. A Bíblia relata: seja a vossa moderação conhecida de todos. Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Até o que for bom deve ser usado com moderação. Deveríamos pensar menos em alimentos temporais. Precisamos meditar constantemente na palavra, comê-la, digeri-la e, pela prática diária, introduzi-la na corrente da vida. Aquele que diariamente se alimenta de Cristo, por seu exemplo, ensinará outros a pensar menos no que comer e sentir mais ansiedade pelo alimento que dão à mente. Conselhos sobre regime alimentar, páginas 89 e 90. Regime conveniente. Grãos, frutas, nozes e vegetais constituem a dieta escolhida pelo Criador para nós. Estes alimentos, preparados da forma mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Eles comunicam força, uma capacidade de resistência e vigor de intelecto que não são alcançados por uma dieta mais complexa e estimulante. Confiança no poder divino. O Senhor Jesus curará nossas enfermidades e nossas fraquezas. Ele nos possui. Somos seus pela criação e pela redenção. Todos devemos estar unidos nele. Ele é a única fonte de cura. Todo o poder restaurador vem dele. Ele abriu uma fonte para os habitantes de Jerusalém para o pecado e a imundícia. Ele dá a cada um o convite para vir a ser curado e para beber da água da vida. Não confiemos em nós mesmos, mas em Jesus.